Bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Teatrar Línguas de Perguntador, levado a cabo pelos estudantes de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O convidado de hoje é um encenador transmontano, bem como elemento fundador da Filandorra, Teatro do Nordeste, desempenhando as funções de diretor artístico e encenador. Para além disso, o seu trabalho é amplamente reconhecido e respeitado na comunidade teatral portuguesa, tendo um currículo rico e variado ao longo da sua carreira. Dedicou também boa parte dessa mesma no ensino em diversas instituições, como é o caso da nossa querida Academia. Connosco, David Carvalho. Bom dia. Bom dia. Olha, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar nesta atividade. A minha primeira pergunta que tenho-lhe a fazer é: como é que seleciona e escolhe os atores para as suas produções teatrais? Bom, diríamos que em termos da Filandorra, que é onde trabalho, onde enceno, 99% da minha vida artística, diríamos, é quer na direção, quer na encenação dos espetáculos, embora convide também encenadores externos. À partida, isto até me traz um bocadinho para os tempos do Molière ou do Shakespeare, ou até do nosso Gil Vicente, e também do Garrett, para falar em a literatura, portanto, dramática. Sou levado a escolher, às vezes, o repertório para os atores, ou seja, colocava a questão ao contrário. Muitas vezes, em função do elenco que eu tenho, e normalmente é um elenco permanente, que está há vários anos connosco, vai mudando, mas é em função desse elenco que eu me arrojo a ir escolher o repertório que está disponível na galeria, diríamos, do teatro em escrita dramática, embora também haja outros processos de trabalho em que escrevemos ou inventamos, mas é sobretudo um teatro de repertório, e aí diríamos que antes de escolher o texto penso logo nos atores que tenho comigo, é como se fôssemos uma família, e diríamos, quando estamos à mesa e respeitamos se aquele quer mais um bocadinho de cebola, o outro quer a salsa, ou o molho desta maneira, ou então não picante porque é proibido, diríamos que para nesta metáforazinha da comida, da mesa onde estamos todos, diríamos que nos alimentamos distribuindo as personagens, quando isso é possível, olhando, naturalmente, a fatores que são básicos na distribuição, ou seja, a idade, os caracteres fisionómicos, o tipo de postura física, naquilo em que o ator é melhor ou pior, mas muitas vezes isso não é possível, e às vezes ou porque adoeceu alguém na equipa, ou porque, entretanto, saiu da companhia. Muitas vezes teremos que fazer escolhas a partir de um processo normal, que são as audições, e aí escolhe-se o perfil de ator que se ajusta às personagens, conforme as idades, e, naturalmente, depois o desafio que vem, que é a fase posterior ao trabalho. Quais são os aspectos mais importantes que considera ao dirigir uma peça de teatro? Ora bem, são todos. Dirigir uma peça de teatro é como criar um filho. E quando digo criar um filho, é quase desde que se concebe por amor, e ele apareceu no meio de duas pessoas, e depois se acompanha, seja rapaz ou rapariga, ou o que achar por vir a ser, e se o acompanha. Eu tenho problemas, já sou avô, portanto já tenho netas no teatro. Diria que é um processo doloroso, intenso, vivido, porque são criações. E a par de outros criadores, que muitas vezes criam na mente com processos dolorosos, quando falo de dor, uma dor consentida, não é? Que trabalham mais sozinho, pelo menos na sua parte final, o escritor na literatura, o autor que escreve, e ali mete todo o mundo que o rodeia, a forma de o olhar, ou o pintor, ou propriamente, diria-se, para dar esses dois exemplos, nós trabalhamos num coletivo, e esse fator do coletivo implica que, além de assumirmos a vontade nossa da criação do que queremos fazer, pensamos logo em coletivo, e tem que haver sempre uma dinâmica. Primeiro os atores, a companhia, o grupo de teatro com quem se faz. Depois, o outro aspecto muito importante na realidade profissional é a produção, ou seja, a economia que sustentabiliza o que se vai fazer. Há dinheiro para pagar aos atores e ao elenco, a encenação tem que ir até X dinheiro, a cenografia tem que ser, não é? É faustosa, é de acordo com... Bom, e todas as linguagens que se lhe sucedem,
antecedem, da luz, do som. Portanto, diríamos que, para rematar, esse processo, o encenador, e neste caso, quando comunga a situação de ser diretor da companhia, está sempre debaixo, diríamos, desse colete de forças, que é um colete para experimentar e ajustar ao corpo, neste caso, ao pensamento e à ação. Sim. Como é que aborda o processo de ensaio e preparação dos atores antes das apresentações? Ora bom, normalmente, quando se escolhe um texto, e há sempre uma novidade, quando a opção do que é que vai fazer a companhia este ano, ou que peça vamos fazer neste trimestre, ou neste quadrimestre, há uma ansiedade que é preciso gerir, uma ansiedade bonita. Primeiro, gerir a equipa para quem vão, não é? As personagens, e às vezes não está definido, mesmo que se saiba, quando é dito que se vai fazer, não é? O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, que acabamos de fazer, todos entravam, não havia problema, toda a gente entra, até veio gente fora do elenco da companhia, até a minha neta entrou com 12 anos a fazer uma fada, não é? Diria que, mas é preciso respeitar, no entanto estamos a trabalhar com profissionais, muitas vezes a vontade com que cada um se dedica e até, muitas vezes, a expectativa. Quando há um ou outro ator, já não é necessário, quando é noutro tipo de trabalho, fora da nossa companhia, ou com outros atores, noutros projetos externos, em que de facto temos que fazer audições, mas uma audição não me chega para conhecer verdadeiramente um ator. Eu conheço os meus atores, sei qual é o pulsar deles, do ponto de vista de energia, de comunicação, de voz, de tom de voz, de fisionomia, mas depois é um gosto muito especial que é o que quero fazer contigo este papel. Vou dar um exemplo. Ainda agora temos um espetáculo que está há 20 anos em cena, porque é, diríamos assim, uma atividade regular com as escolas no ensino da literatura dramática, que é o Alto da Barca do Inferno. Sim. Ele é feito, portanto, a meio de há uns anos, um colega nosso adoeceu e tivemos que ir partir para a escolha do diabo. Então achou-se por bem, estava uma jovem que tinha saído da ESMAI, da Escola Superior de Música de Espetáculo, demonstrou no seu trabalho de chegada, fez o estágio profissional connosco, e então foi distribuir-se-lhe o papel de diabo no feminino. Portanto, ele ganhou uma postura muito na dinâmica, como hoje o feminino, ainda bem, com o seu empoderamento também ganhou na sociedade um conjunto de atributos que, apesar do tempo, ainda não estão no devido lugar, e assim foi. O desafio foi construir um diabo no feminino, respeitando o texto e dando-lhe uma modula corporal, toda uma dinâmica de encenação totalmente diferente. Portanto, aparecem também destas situações que são sempre de importar. Ou seja, em síntese, é um processo que só acaba quando o espetáculo encerrar. Uma coisa é o processo de criação, de construção dos textos, de ajudar os atores a chegar à personagem. Depois é o processo dos adereços, do guarda-roupa, as luzes, o som, e depois a digressão. Cada espetáculo, embora sendo igual todos os dias, é diferente todos os dias. Os lugares onde trabalhamos, os teatros mais equipados, os teatros menos bem equipados, às vezes a rua. Mas o que importa no teatro é a grande verdade. Cá, numa pergunta à frente falarei sobre isso. Sim. Quais são os desafios mais comuns que encontra ao encenar uma peça de teatro? Os desafios são sempre desafios pelo prazer de chegar a tocar o céu. Isto parece uma frase de uma canção, mas é um desejo muito, muito, muito idílico, diríamos assim, é uma utopia. Quando o encenador, e dentro da questão que lhe respondi atrás, diz queremos é que o espetáculo em si, chegar depois de todo o processo de criação, é que ele nos atinja no completo. Eu não penso, o teatro é uma arte coletiva, o encenador é no fundo um chefe de orquestra que quer que tudo esteja afinado e tudo correto, mas também aquilo que ele cria e que vai desenvolver é sobretudo, eu tive um grande professor, Jorge Listopade, é solucionar a coisa, para falar agora em termos de choice, não é? É solucionar a partir do talento fantástico dos atores, que são o cerne do teatro, mas depois do conjunto de pessoas que ali cooperam, a luz, o som, o cenógrafo, como falávamos há bocado, e a produção, e depois o embate fundamental, que é o encontro com os públicos. E diríamos que esses desafios são objetivos imensos, lindos, mas sempre com
também, dada a minha experiência de anos neste domínio, de aceitar o que às vezes nos aparece, como foi o caso da pandemia, em que estivemos fechados, não os espetáculos, mas isso não deixou de se estudar, de se preparar, de fazer algumas experiências até no domínio do audiovisual. Sim. Quais são as suas principais influências e referências no campo da encenação teatral? Bom, as nossas referências vêm sempre dos nossos mestres, aqueles com quem trabalhamos e que tivemos oportunidade no nosso percurso de aprendizagem, diríamos, até no percurso escolar, mas também não só, os ensinadores que vamos vendo ao longo do nosso caminho artístico. Eu diria que o mestre de escola, quando eu tinha 6 anos e que fez comigo Gil Vicente, foi também uma referência, porque me valorizou uma atitude espontânea de jogo dramático de uma criança que fez um pedacinho de um texto de Gil Vicente. Não deixou de ser o mestre de escola, em pleno Estado Novo, anos 60, portanto, numa aldeia do Douro, que deu oportunidade a uma criança de dizer um texto de Gil Vicente, que fazia de pastor e abria os braços e acordava e dizia laudatoriamente um texto de Gil Vicente. Penso que é uma primeira mestria. Eu tive a oportunidade, depois de fazer a minha formação superior na Escola Superior de Teatro, e aí tive grandes professores. Citei um há bocado, Jorge Listopado, mais tarde trabalhei com Mário Barradas, no Centro Cultural de Évora, numa primeira formação. Luís Varela, foram 2 ensinadores que me marcaram bastante, e depois, em Lisboa, tive um conjunto mesmo onde estagiei, Jorge Silva Melo, Luís Miguel Sintra. No Teatro Nacional também tive Costa Ferreira, que foi meu professor e ali fez alguns trabalhos connosco. Vou agora folha-me aqui o nome, mas João Mota, da Comuna, porque via as encenações da Comuna enquanto estudante. João Lourenço, no Teatro Aberto, diríamos que são encenadores um bocadinho acima de mim, mas que eu era jovem, que ainda estão no ativo e a encenar. Foram os que me marcaram do ponto de vista de ter a oportunidade de assistir a ensaios, de ter estagiado, nomeadamente na cornucópia, de marcarem um bocadinho a forma de fazer o teatro, somando. Depois, um trabalho que fiz em Paris, num trabalho de pós-graduação na Sorbonne, deu-me a hipótese de contactar com outros criadores europeus, nomeadamente o Peter Brook, a possibilidade de contactar também com Cantor, do ponto de vista já, não ele, mas sobretudo os seus sucedâneos, numa experiência em Paris, ao nível do teatro europeu, e todos aqueles que estudamos e que fomos visionando, porque felizmente o visionamento e o poder guardar o audiovisual e filmar encenações também nos deu alguma hipótese de marcarmos referências, não é? Diríamos que pessoas como Bob Wilson, um grande encenador, portanto, que faz espetáculos até ao limite, de 24 horas, recuperando um bocadinho quase a tradição 2000 anos depois, quase do teatro grego, a vê-lo de outras formas, são pessoas que também me marcaram, ou Pina Bausch na dança-teatro. Portanto, são meia dúzia de nomes que são importantes para qualquer encenador fazer as referências, que são aprendizagens sempre. Muitas vezes vamos ver os trabalhos deles e visitam-nos quando estamos a criar. Sim. Como lida com situações de conflito ou tensão entre os membros da equipa de produção? Depende do estadio ou do estádio em que nós estamos no trabalho. Muitas vezes os criadores são seres humanos, não são máquinas. As máquinas avaria-se, tira-se, substitui-se e pof, ela foi. Não quer dizer que com os atores e os seres humanos e a quantidade de outros elementos que intervêm no processo não haja avarias, e já tivemos em toda a história pessoas que adoeceram ou já vieram doentes, não aguentaram até a exigência deste tipo de trabalho. Muitas vezes o grande público, só os estudiosos é que poderão ver o que é qualquer processo. Mas no fundo é igual a um hospital, a uma oficina de escrita, se forem muitos a escrever, mas diremos, o primeiro impulso, se estamos muito tensos, pode às vezes haver também uma não boa gestão de baixa tensão. A primeira regra que vamos aprendendo é que uma verdade lá para Alice é que devemos pensar, contar até 3 antes de reagir. Esta metáfora do contar até 3 era para, dentro do possível, percebermos o contexto do conflito que se está a gerir,
e entender qual será o melhor caminho para resolver o conflito. E normalmente encontram-se soluções. Para-se um bocadinho, arrefece-se e, como na maioria dos casos, os conflitos, depois de analisados, discutidos, e se não são insanáveis, portanto são sanáveis, eles resolvem-se pelo objetivo fundamental, que é ter o produto cá fora, agradado para todos, dizendo que, como a vida, o trabalho também tem percalços, tem acalmias, tempestades, estamos a vê-lo agora no tempo físico. Portanto, é essa a natureza do género humano. No caso do teatro, há que pensar que a complexidade do teatro ser espelho de vida, como Shakespeare já o disse, o afirmou, não é? O teatro é um grande palco onde todos nós somos atores, exige da prestação desta arte um registro em que as nossas energias mais íntimas, é quase psicanalítico, muitas vezes se vão buscar para colocarmos ao serviço de uma história contada por muita gente e com muitos fatores que às vezes nem são só os atores que controlam, não é? E esse fator pode ser um território um bocadinho propício a conflito. Mas quando o conflito, e ele tem que existir a toda hora na criação, é resolvido, maravilha. Portanto, e é essa a regra básica da experiência. E há uma solução, mas isto é a história das avós, não é? Tem calma que tudo se resolve. Claro. Portanto, e de certeza que esta energia positiva, pelo positivo, vai dar sempre uma boa solução. Qual é o seu processo criativo ao criar a cenografia e iluminação para uma peça de teatro? Ora bom, eu sou mais encenador e diretor de atores. Também já fiz espaços cênicos, naturalmente, cenografia, e quando o projeto é um bocadinho mais cuidado, encomendo a cenografia, já encomendei a cenografia a cenógrafos, portanto, que tenham a sua... No meu processo de criação, não é? Portanto, de cenografia, normalmente, quando é o desenho de espaço cênico, é mais a criação de espaço cênico, a seleção de objetos e o diálogo com os criadores da luz, nomeadamente um dos vossos professores com quem eu trabalho ultimamente, o Pedro Cabral, ele também virá aqui e falarão. E aí deixo sempre carta aberta para que todos os nossos partners, ou seja, aqueles que cooperam connosco, deem, não é? E dialogamos em função, não somos propriamente fundamentalistas do ponto de vista destas sinergias, e nos dias de hoje a encenação suporta-se e o encenador tem que aceitar efetivamente os elementos criativos e às vezes trabalha-se sobre a luz ou sobre a proposta de cenografia. Quando é comigo, naturalmente, é com aqueles que cooperam, os que fazem os adereços, a experimentação é talvez a fase mais interessante. A ideia surge, traz-se o objeto, coloca-se em cena, experimenta se resultou ou não resultou, vem para trás, que diria é como a marca da BMW na Alemanha, se o carro não está bem, vai. Às vezes há a pressão das estreias e dos timings, as coisas são sempre para ontem, mas isso é até bom, faz parte, é a adrenalina da criação, com alguma paz pelo meio. Como equilibra a fidelidade à obra original com a sua própria interpretação e visão como encenador? Eu diria, a nossa visão de criador, e no caso da encenação, é sempre com o respeito máximo pela obra original. Não sendo escolásticos, ou seja, isto acontece e é mais vulgar no cinema, muitas vezes disse as pessoas viram o livro, fui ver um filme, gostei, não gostei, melhor assim, bom, deixemos o público observar. No entanto, em forma de teatro e até de literatura, nós temos também feito algum trabalho sobre a literatura não dramática e transportá-la para o espetáculo, e desde que se vá buscar com esta ampla liberdade a essência, falamos de essência, o que é essencial, não é? Num projeto de uma arte paralela à literatura ou ao conto, por exemplo. No caso, estamos numa experiência muito interessante com o Pires Cabral, um autor aqui, um escritor de renome, com muita experiência até, foi nosso dramaturgista durante 2 anos, ao abrigo do apoio à nova dramaturgia da Fundação Paulus Gulbenkian. Até lhe encomendamos que ele reescrevesse um conto para texto dramático. E diríamos que aí se respeita no essencial. Eu diria, para não me repetir, que com a liberdade que é consentida à encenação, a encenação e o encenador é um conceito muito novo em termos de arte. E diz-se na história do teatro que nasce mais ou menos
por volta do princípio do século passado, 1920, 1920. De resto, com um grande nome, Antoine, em França, que dá, porque o teatro antes, ao tempo, era quase uma direção de cena, não era? Os textos. Hoje o encenador, a forma como o encenador põe em cena este ou aquele texto dramático, ou cria este espetáculo, já é uma marca. É esta linguagem que ganha uma autonomia, dando muita responsabilidade também ao encenador, é dizê-lo com toda a humildade que a primeira coisa que se deve fazer quando se vai fazer qualquer obra é respeitar a sua essência. Agora, a forma como ela vai aparecer não é da forma escolástica, vais lá estar o texto todo, aparece, não há. Daí que a grande magia do teatro é que, como o Grotowski, que é um grande teórico destas áreas, no teatro pobre, que é o livro dele de referência, eu disse, ao teatro pode-se-lhe tirar tudo, a luz, não é? A cenografia, até o guarda-roupa, não é? Todo um conjunto de linguagens que estão no domínio do espetáculo do teatro, mas o ator não se pode tirar. Aquilo que representa, nem que seja, como já o disse Peter Brook, para citar outro dos meus, é alguém que caminha e está a ser observado, mesmo só o passo dele já é o teatro, já é a linguagem do teatro. Nesta questão do teatro pobre, da centralidade no ato do teatro, de ser o ator a fazê-lo, respirar esse teatro, seja com não é, uma respiração, um caminhar, um agachar, antes de dizer texto verbal, ou mesmo a forma física, ou estar debaixo de um projetor, ou de um lampião, ou de uma vela acesa, diríamos que se esse tipo de cena de concentração estiver à volta de um capítulo, não é, de 20 páginas ou de um texto de 10 linhas, se estiver a essência do criador da outra obra de arte, estamos a respeitar. Portanto, é essa a minha visão ampla e larga, desde que estejamos todos no nosso lugar. Sim. Qual é a importância da colaboração entre o encenador e os demais profissionais envolvidos na produção de uma peça de teatro? Fundamental. Mais colaboração, eu até introduzi o conceito de cooperação. O que é mais, implica mais. Cooperar é cada um nas suas funções, no seu estatuto profissional, na sua forma de estar, não é? Na profissão. Tem que haver uma cooperação, e esse é, diríamos que, pensar, organizar, gerir em trânsito este tipo de desígnio é o caminhar para o êxito do produto final. Portanto, se não for dessa forma, haverá, não é? Portanto, problemas, como há na vida, em tudo, na sociedade, na comunidade. Mas eu agora vejo com atenção noutra área, que não só no teatro, temos muitas biografias e vemos o que é que os nossos, se não veja-se o filme Shakespeare in Love para ver a forma como é que se fazia. É um filme com relativa proximidade histórica, é muito bem feito, como é que eram modus operandi e como é que se vivia o teatro e a criação e as companhias e os papéis, nomeadamente na regra de as mulheres não poderem fazer, portanto, o papel feminino que lhes competia. Mas, regressando à questão, à colaboração e cooperação, a regra é ter as equipas afinadas e ir anulando tudo aquilo que não seja uma cooperação para caminharmos todos para um objetivo central, que é pôr o espetáculo de pé e confrontá-lo com o público. Como acredita que a encenação teatral pode impactar e envolver o público? Vamos ver, essa é a função primordial de quando se pensa no espetáculo. Eu diria, isso será igual a quem, ao restaurante que abre e põe ou a ter uma cabidela ou uma refeição vegan para os seus clientes. Diríamos que, deixando a palavra clientes, mas falamos de público, no sentido mais respeitoso, e que ocorre sempre às centenas e aos milhares, todos os anos, não é? Desde os gregos até hoje, e mesmo um colega meu, Pedro Barbosa, num livro interessante, ele era da Universidade do Porto, de resto, na tese de doutoramento dele, diria que um dia que acaba, numa espécie de proto-história, toda esta linguagem da comunicação, um apagão qualquer, onde não temos outras formas de divertimento e de dependência positiva, nomeadamente, o teatro nunca acaba. Bastará que haja um homem, não é, a fazer coisas ali no palco,
seja estrado, palco, chão ou rua, e haja outro que para, não é? Que se sente, ou, não é? Ou vá ao teatro, se vista todo muito bem compostinho, ou outro que parou para ver o que está a acontecer, quase espontaneamente. E se regressarmos mesmo do ponto de vista civilizacional a esta falha da luz, do apagão, do todo, e se tivéssemos que viver ao tempo das cavernas, de certeza que o homem encontraria necessidade de se ver ao espelho e que uns representariam em mímica, em trabalho, com a luz natural, uma história que lhe tocasse tudo aquilo que são os seus sentimentos, que vêm dos sentidos, da forma de estar, do frio, do calor, do pensamento interior. Eu diria, para citar outra vez Peter Brook, o grande lago da memória nunca desapareceu. Eu vou daqui a bocado para Vilar de Perdizes, por exemplo, para a grande festa das bruxas à portuguesa, a noite assombrada. Os milhares de pessoas que acordam de todo o país, eu próprio vou estar com o Pato Fontes e vou imbuir-me de uma personagem que é um deus larouco de há 2000 anos. Eu e alunos, as suas colegas que estão a estejar connosco da licenciatura em teatro e a companhia toda. Vamos lá fazer uma espécie de... Vamos inebriar-nos com uma pulsão de regressarmos ao tempo do fogo, às danças tribais, no século de hoje. Esta forma redonda de colocar e de responder à pergunta é que nós precisamos disso e nunca acabará enquanto houver seres humanos. Por fim, algum conselho para os novos encenadores ou jovens que queiram ingressar nesta área? O conselho é este, quer dizer, não pensar que ser encenador é um emprego como outro qualquer, não é? É uma opção. É uma fatalidade, no bom sentido. Normalmente o caminho principal vem ou porque ou que somos atores e fomos dirigidos e depois ganhamos muita experiência e vamos para o teatro. Hoje começa a haver, o mundo mudou, mas esta foi a minha fórmula normal. Normalmente os encenadores vinham de companhias e se formos ao passado, o Shakespeare também entrou dirigiu, diríamos quase, os seus espetáculos, como o Gil Vicente dirigiu mesmo e era ator. Bom, Molière na mesma, que se virmos a biografia dele, eu estou a detalhar isto mais por estou a falar para estudantes de literatura. Nos dias de hoje, o encenador convém que primeiro cresça enquanto ser humano, porque a vida é a primeira grande aprendizagem, é vivermos e entender a vida como é que ela está. Depois entrar em qualquer modelo de criação artística, seja ele pela música, pelo teatro, pela dança, e hoje as encenações são, diríamos assim, uma conjugação de miscelâneas, no bom sentido. Eu até diria mais, abusava do termo, são osmoses, e o conselho é ver muito teatro, naturalmente, ver a diversidade do teatro, os estilos, desde o teatro mais musical ao teatro mais clássico, ao teatro quase sem texto, mais físico, ver todo um tipo de propostas que aparecem. Portugal é rico hoje nessa diversidade e também temos acesso pela via audiovisual a um conjunto de criações e de trabalho e depois, naturalmente, organizar um conjunto de masterclasses na sua diversidade, que ele também existe, não só em Portugal, mas também no fundo. E hoje também o meio universitário, a Academia tem também nesse sentido já a organização, quer de mestrados, embora admita que para ser encenador é talvez a grande escola, é a escola da vida cultural e artística feita pelas companhias, propriamente eu diria, sem fechar a porta à academia, que possa desenvolver um conjunto de mestrados ou até de doutoramentos nesse sentido, mas 40% ajuda na formação, digamos, mais académica, o resto, os 60%, estarão na experiência de ver os melhores e de caminhar e depois de experienciar, porque é muito importante experienciar. E se há bocado eu disse que um encenador só atinge com a sua maturidade da aprendizagem, a sua maturidade da vivência, só aí é que domina o conceito da encenação. Como tudo na vida, como qualquer outra especialidade do ser humano e da sua profissão, a verdade é que não invalida que haja elementos geniais, como o Mozart foi na música,
Poderá haver ensinadores que, pelo ponto de encontro com o caminho com as artes e gostar de fazer coisas desde a escola básica depois até a adolescência, que logo no início da fase adulta já sejam grandes criadores. É preciso que haja produção. E ao haver produção, são as políticas de cultura dos ministérios, das sociedades, dos povos, que ajudam, nomeadamente em Portugal há pouco dinheiro na cultura neste momento, era preciso mais, vai haver já a 9 de novembro uma grande manifestação nacional. Sim. Mas apesar de tudo ainda há bastante teatro a fazer-se, não é? Mas agora imaginemos em sociedades onde não há tempo para viver, mesmo assim faz-se teatro, nos sítios onde há guerra, foi a Ucrânia, fizeram um espetáculo ainda com os artistas debaixo de uma catacumba, de uma igreja, e num teatro ainda fechado, mas depois destruíram o teatro. Diríamos que essa vida terrível não deu hipótese a que os ensinadores experienciassem. E esta ideia de experienciar, de fazer, até porque é pela experiência, não é? A frase é também do Gil Vicente, na farsa de Inês Pereira, a experiência dá lição. Exato. Mais uma vez agradeço a sua presença e disponibilidade, bem como todo o conhecimento que nós e os ouvintes puderam adquirir com esta riquíssima entrevista. E a vocês que nos ouvem, não percam o próximo episódio aqui na nossa rádio Universidade FM.